vai fazer a prova do Enem? Quer dica certeira? Assista esse vídeo até o final, que eu garanto para você que vários desses temas estarão na prova. Se você olhar os nossos aulões passados, você vai ver que a gente já tem um índice de acerto gigantesco. Eu sou o professor Marcelo, do canal Geografia Irada, e estou aqui para te ajudar. Aproveito aqui para pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, mas também mais para você ver esse vídeo aqui acima, que é o nosso aulão oficial para o Enem. Fizemos participações em vários canais, no canal do professor Noslen, dentre outros canais parceiros nossos aí que a gente ajudou. O pessoal sempre procura, né, essa parceria para ajudar, então você pode também ver os alunos de outros professores, você vai ver lá o Geografia Irada participando. A prova do Enem, meu querido, ela sempre teve esse caráter ideológico. No começo, lá em 98, nem tanto. Mas depois dos anos 2000, quando ele acaba ganhando como forma de ingresso, de obtenção de bolsas em várias universidades, faculdades pelo Brasil, e aí, na elaboração, o governo defende um pouco a sua ideologia. Se você pegar no Enem, muitas questões de gênero, de igualdade, defendendo desde os temas que eram propícios à questão da redação, estavam lá sempre essa questão mais ligada ao social, que era muito a visão do partido que estava no poder de esquerda. Por exemplo, a agropecuária caiu muito, é um dos que mais caíram, mas muito a questão da terra, da desigualdade, da má distribuição, né? Tinham outras questões que envolviam, tinham, mas muito isso. Então, é sim uma prova que leva muito esse caráter. E ainda mais pela declaração do presidente, que ele falou: quer saber o que vai cair na prova do Enem? Estude Bolsonaro. Olha que declaração impactante, minha galera. Então, vai ter lá ideias, ideais do governo, sim. É a visão dele de mundo, não é que está certo ou errado, né? Então, por exemplo, o pessoal que está hoje no governo criticava muito as questões do Enem passado, porque é a visão deles de mundo. Agora, esse governo agora, para botar qualquer coisa, que vocês vão ver depois da prova, esse pessoal vai criticar, vai ficar olhando as questões para criticar. Isso é normal, natural, e isso não cabe a gente. É a tua visão de mundo, tu vai seguir o lado que você deve seguir. Apenas faça o bem, independente de qual lado que vai ter. Questões técnicas, botei para você, e questões ideológicas que podem aparecer na prova, e vou explicar para você, então fique atento, tá? Primeiro, o tema top vai estar na prova, eu garanto para você, demografia. Demografia vai estar. Nós temos aí o aumento da população brasileira, nós temos o aumento da expectativa de vida, mesmo a população aumentando, fomos ultrapassados pelo Paquistão, somos um país de jovem passando a um país de adulto, e em breve, se continuar assim, seremos um país de idosos. A previsão lá para a partir de 2050 é a população começar de 30 para 50 a diminuir. Teremos menos de 200 milhões, estamos hoje em 210 milhões, vamos arredondar para você. Então, isso é realmente algo que vai estar na prova. Porque a nossa pirâmide etária na década de 60 era assim, porém foi aumentando a expectativa e diminuindo a natalidade. Nossa pirâmide, ela modificou. E se modificou, aumentou o número de aposentados. Porque estão vivendo mais. E aí estão recebendo mais, e o governo está gastando mais. Em qualquer país, independente se é Brasil, se é Estados Unidos, se é um país europeu, se é qualquer desses países, quando eu tenho um aumento da expectativa, aqui a pirâmide desse jeito se gasta mais em saúde, porque tem muito idoso, e previdência social. A pirâmide, quando é base de país pobre, se gasta mais em educação e saúde. E você tem que interpretar isso e vai falar isso na prova. Teorias do crescimento. Dá uma olhadinha lá no nosso aula, beleza? Então, demografia, marca aí que vai dar. Outro tema também importante, a gente já acha que vai estar, a questão da Venezuela. Aconteceu no começo do ano, logo de cara aí se intensificou, já vem de algum tempo, de agora, mas se intensificou, gerando muitos refugiados. Eles podem perguntar o que é um refugiado. É a pessoa que sai do seu país de origem por alguma perseguição, que está colocando a sua vida em perigo. E sim, hoje o grande número de refugiados que vem para o Brasil é venezuelano. Quais são os principais refugiados? Eles botam lá haitianos. Não, haitiano não é refugiado. Haitiano vem com visto humanitário, vem com visto após o acidente, na verdade, o terremoto que aconteceu em 2010, onde 200 mil pessoas morreram. E aí muitos vieram para o Brasil, mas com visto humanitário, não é refugiado. Então pode falar. A crise, devido a isso, a Venezuela também, ela sempre foi, as cidades venezuelanas, apontadas pelo mundo como cidades bem violentas. Mesmo antes dessa crise, sempre foram cidades muito violentas.
E aí melhorou um pouco, quando tem um grande crescimento econômico, eu aponto grande crescimento, porque ela começou a melhorar a partir do aumento do preço do petróleo no mercado mundial, né, a partir de 2003, com a guerra do Iraque, vai aumentar e ela começa a crescer, e aí depois o preço desse commodity do petróleo cai, e aí ela começa a entrar numa crise profunda, os Estados Unidos começam a fazer embarque. A gente acredita que possa estar ligando essa questão dos refugiados, como eu falei para você agora. Então, é muito importante. Também de toda essa falta de liberdade, né, desse aumento da questão da fome, questões mais pontuais. Pode aparecer, você tem que cercar. Meio ambiente, historicamente, é o top da prova. Claro que não vai dar essa ênfase do desmatamento, da queimada, porque isso é uma crítica ao governo. Porém, sim, a sustentabilidade deve estar na sua prova. O desenvolvimento sustentável. Pode comparar com projetos que foram criados, por exemplo, né? Se você lembrar lá, na década de 70, quando era o governo militar brasileiro, com a crise do petróleo de 73, vários programas foram feitos no Brasil para diminuir essa dependência. Então nós temos o Proálcool, nós temos, por exemplo, investimentos em áreas de petróleo, inclusive na Amazônia, né, em Urucu, tem lá sim uma extração de petróleo e ela não gera grande impacto no meio ambiente. Pode querer defender isso. Tá? Nós temos também um avanço pelo petróleo lá na região da Bacia de Campos. Eu acredito muito que o governo vai usar essa questão desse desenvolvimento sustentável que tem que desenvolver. Se você olhar, eu acompanho muito, por isso que eu falo para você com propriedade. Eu estudo muito o que está acontecendo no governo para dar dica certeira o que está acontecendo para falar. Então, uma ideia qual é? O governo vem desde o começo do ano falando as questões comparando a área agrícola, né, que é destinada à agricultura no Brasil com os Estados Unidos, a área do meio ambiente do Brasil com a área do meio ambiente dos Estados Unidos, a produção do Brasil com a produção dos Estados Unidos. Meio que comparando, falando que o Brasil, meio dando uma ideia que o Brasil tem que aumentar a sua área destinada à agricultura e à pecuária. Então, vão querer falar desse desenvolvimento sustentável. Tá? Por exemplo, não estudo ONG, não vai ter ONG na prova. Beleza? Nióbio. Nióbio aqui, a gente vai até fazer uma festinha para ti, sim. É um tema, entre os tops 3 vai estar na prova. Por que, Marcelo? O governo ficou falando bastante sobre nióbio no começo do ano. Ele fez vídeo falando do nióbio. Né? E o Brasil tem as maiores reservas de nióbio do mundo, mais de 90%. E o nióbio é um mineral, né, que é utilizado na indústria aeroespacial, indústria de aviação. E agora eles vêm fazendo em novas pesquisas e investimentos, misturando o nióbio com outras ligas, com outros minerais, para dar assim, né, uma maior potencialidade daquele mineral. Por exemplo, se misturar lá com o ferro, ele vai ser um pouco mais resistente, mais maleável, e aí, né, não precisa usar muito. Então, isso deve estar na sua prova, que o Brasil figura e esse potencial do nióbio. Petróleo eu já falei, né? Pode falar comparando, eu acredito isso aqui como também o nosso outro top 3, né? Top 3 do governo militar, os investimentos foram feitos. Por exemplo, Petrobras foi criada no governo Vargas, beleza? Né? Investiu muito, aumentou, porém a partir da crise de 73, lá da guerra de Yom Kippur, o Brasil começa a investir na década de 70, lá para 78, surge, né, para o mundo, para o Brasil, a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e outras áreas de petróleo, e o Brasil cria o Proálcool e acaba fazendo alguns investimentos para melhorar. Então pode sim estar ligando a isso. Fique atento. Aqui eu botei como top 3, velho. Vai estar na prova. Que é a questão do governo militar. O governo militar foi conhecido como um milagre econômico brasileiro. O Brasil crescia mais de 8,5% ao ano. Programas muito importantes, independente da sua visão, não vai falar da ditadura, não vai falar, né, da falta de liberdade das pessoas. E tanto é que ele fala que isso não existe, então não vai estar falando sobre isso. Mas vai falar do potencial que teve aqui. E você, independente da sua visão de mundo, nós tivemos alguns lados que foram positivos. Por exemplo, eu comparo para a agropecuária. Né? Marcelo, mas aumentou a concentração de terras. Sim, teve essa parte da concentração de terras, mas te falei que isso é uma visão do outro governo. Aqui eles vão evidenciar, por exemplo, a substituição das importações, inclusive na agropecuária, aonde o Brasil percebeu e via que muito trigo e maçã, por exemplo, se comprava, e aí ele acaba fazendo investimentos e incentivos nessa área. O Brasil aumenta a produção nesses dois produtos agrícolas. A Embrapa, né, vai ali surgir, despontar, um aumento da Revolução Verde, o Brasil começa a aumentar muito a sua variedade de culturas. Foi aqui.
A parte do urbanismo, a urbanização, muitos programas de organização da urbanização foram aqui. Tá? Então nós temos aí algumas coisas que foram importantes como incentivo da produção industrial. É e pode ser falado. Investimento em obra. Os militares fazendo obra no Brasil inteiro. Várias obras significativas foram feitas aqui, galera. Importantes para o Brasil até hoje. Certo que isso. E aqui, por último, os temas técnicos. Então, geologia, sim, na prova. Né? A questão de geologia, da estrutura, de rochas, temas mais técnicos. Das rochas. Né? A questão da estrutura geológica, das camadas da terra, dos terremotos. Tem terremoto no Brasil, fique atento, de pequena magnitude. Né? Nós temos aí alguns terremotos que aconteceram pelo mundo nesse ano, algumas erupções vulcânicas aí que geraram impacto e repercussão no mundo inteiro. Dá uma cercada sobre isso. Biomas. Biomas também, o potencial da vegetação brasileira, dos biomas, não o desmatamento em si, mas o potencial que existe, a riqueza que existe, as características do bioma. Isso também pode estar na prova. E por último, as questões também que envolvem clima. Clima é um tema que muito aparece. Climograma, algumas imagens interpretativas. Então fique atento. Nesse ano, a gente destaca aqui para você um ciclone que aconteceu. O ciclone Idai, lá em Moçambique, gerou, né, grande impacto. Qual é a diferença de um ciclone tropical para o ciclone extratropical? Nós falamos isso na nossa aula, nosso aulão agora que gravamos de Itália e direcionamos aqui, vamos botar aqui abaixo também na descrição para você. Então, o ciclone tropical ele é um furacão, ele é um tufão, é a mesma coisa, formado pelo aquecimento da água do oceano, quando atinge uma temperatura superior a 26 graus. E já, né, um ciclone extratropical, perdão, ele é formado pelo choque das massas ali, né, que formam as frentes e vão formar essas tempestades de menor proporção. Tá? Lembrando que no Brasil teve aí, faz 15 anos, do furacão Catarina, e também, só para fechar, você vai estudar as características do clima pelo Brasil. Galera, é só um vídeo curto para garantir você. Nós temos aí poucos dias essa prova do Enem, né? E você vai fazer com tranquilidade, você não vai fazer nenhuma mágica agora em cima da hora, não vai se matar, estudar, aumentar a pressão em você. É só ter calma, confiar, fazer a prova com tranquilidade. Lembrando, ler o enunciado, né? Marcelo, lê todo aquele textão? Depende. Tem provas como a de linguagem, você é obrigado a ler. Provas de geografia, eu falo da minha área. Você pode, às vezes, direto na pergunta ler. Se você não conseguir responder, você vai ao texto. Senão, às vezes, só lendo o que eu li, você já consegue. E você consegue economizar tempo para aquela questão que vai exigir mais de você. Pulou a questão, não pula ela em branco. Risca ela toda, já elimina alguma coisa. Para quando você voltar ali, você já fez mais da metade da questão. Você vai ter que começar lá do zero. 90 questões, só para lembrar. Pulou a 12, chegou na 90, vai lembrar o que é 12, falou? Jamais, querido. Risca, observa, já bota alguma coisa, quando voltar, dá aquele estalo rapidamente e você continua de onde parou. Beijo, peço que você se inscreva no canal, né? A gente nunca fazia isso, se inscreva no canal. E aí a gente fez agora um estudo junto com o pessoal do YouTube e viu que a gente tem muita visualização, só que o problema que 90% dos que nos assistem não são inscritos. E a gente também não fazia esse pedido, a gente pede de coração para que o canal cresça, a gente possa ajudar mais pessoas, a gente possa aí, né, fazer o bem, que é o meu grande objetivo. Beijão, confia, só vai agora, vai firme, acorda, 3 tapas na cara.